Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Bfly Minas Centro. Sim, essa é a 11ª edição do Café com Prosa e é um prazer ter vocês acompanhando todos esses episódios direto desse evento magnífico promovido pela Undime Minas Gerais. E ao meu lado sempre ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo, e mais um evento na conta do Boss aí, fazendo essa curadoria dos conteúdos que estão passando por este lugar maravilhoso, com tantas pessoas belas, exceto o meu amigo Alan Jones. Você tá vendo como é que eu sou amado, Geniana? Muito. Você percebeu o clima aqui no começo, né? Mas assim... O amor por você é enorme. A gente tem muita resiliência, sabe? A gente tem que ter muito amor no coração. Né? Por trás, né? Exatamente. Mas também é um prazer, Guilherme Goulart, estar ao seu lado. Dá uma salva de palmas pra mim de novo. Não é pra você. Porque imagina o que é isso na minha vida, que já são 150 programas. Não, é tanto programa. Só no movimento a gente fez 40. Mas ele não tá contando porque ele não participa de nenhum, ele não né? participa dos... Vamos voltar pra cá, pra nossa convidada maravilhosa. Ele não chega no horário, ele não vem, ele faz... Fora o palco, né, gente? Gente, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos falar com quem interessa, que é a minha grande amiga Geniana Faria. Geniana, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco, assim, já é uma luta antiga, já tem pelo menos uns 2 anos que eu tento essa agenda com essa moça. Geniana, gente, hoje a maioria, acho que aqui de Minas, já conhece esse rosto, que é muito conhecido na educação em Minas. A Geniana, ela foi nossa secretária adjunta do Estado de Minas Gerais até o ano passado. Hoje, ela está como assessora de avaliação no CAED, que é ligada à UFMG, UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. E assim, para quem não conhece, a gente estava aqui na discussão, né, antes de começar o programa, sobre o que é o CAED, qual é o papel do CAED. Conta um pouquinho pra gente, né, e pra quem tá nos ouvindo, que não tá tão ambientado, o que seria o CAED, qual que é a função dele, e pelo que eu vi, é muito maior do que eu imaginava, né? Fala um pouquinho pra gente aqui, do que o CAED faz, e qual que é o alcance dele, o que você faz lá? O CAED, ele tem um movimento histórico quando a gente fala de avaliação educacional, né, em especial avaliação em larga escala, né, desde a década de 90. E nós, em Minas Gerais, iniciamos esse movimento pelo CIMAV, né, Secretaria de Estado de Educação. Né, o CIMAV é a política mais antiga de avaliação educacional do país, então o CAED começou isso muito forte. Aqui, hoje, ele está em mais de 20 estados, né, além de municípios, governo federal. Então, o CAED hoje é quem desenvolve a grande maioria das avaliações em larga escala nos estados brasileiros. E alguns movimentos com o MEC, por exemplo, agora, quem faz as avaliações vinculadas ao RENALFA, né, ao Compromisso de Criança Alfabetizada. Então, realmente, é um grande centro que pensa, desenvolve os instrumentos de avaliação educacional, as suas análises devolutivas para os municípios, para o Estado e para os municípios. Né? Aqui em Minas, por exemplo, ele é responsável por fazer as avaliações tanto da rede estadual quanto das redes municipais. Quem faz, então, toda essa análise... Particular entra nisso, não? Particular, não? Não. A rede privada, não? Privada, não. E devolve, né, faz uma devolutiva desses resultados para os gestores tomarem as suas decisões e pensar nas melhores políticas educacionais para enfrentar os desafios. Só voltado à educação básica. Voltado à educação básica. Voltado à educação básica. Com foco em pesquisa e produção de medidas de desempenho e fatores relacionados à aprendizagem dos estudantes. O CAED atua em parcerias com o governo federal, as redes municipais e estaduais de ensinos de instituições e fundações brasileiras e estrangeiras da área de educação. E esse trabalho está prestes a completar 25 anos. E aí me vem uma questão. A gente vem discutindo muito na educação, nesses fóruns no qual somos convidados a participar, que é justamente análise de dados, performance. De certa forma, quando a gente lança a mão de uma avaliação, a gente está ali também medindo o grau de eficiência de tudo aquilo que o município, o Estado, o educador, de fato põe à prova tudo aquilo que ele labutou tanto ali durante o ano para ensinar. Como é que o CAED ele produz esse resultado da pesquisa na prática, né? Porque, como diz a própria descrição, ele também traz... Prova? Como é que ele traz ali um dashboard. Como é que é o acesso disso ao gestor
para justamente ele fazer essa análise e devolver isso numa melhor performance? Esse é um ponto extremamente importante, porque a avaliação educacional, ela precisa ser vista, os resultados dela, né, como um grande instrumento de tomada de decisão. A gente tem falado tanto em tomar decisões a partir de evidências, e a educação precisa fazer este movimento, mas o ponto principal é o uso dessas avaliações, desse resultado. Então, por que isso é importante? As avaliações são feitas a partir de uma que a gente chama de matriz de referência, né? Então, tem algumas habilidades, você olha a BNCC, você olha o currículo, quais são as habilidades daquele ciclo de ensino. Então, por exemplo, aqui a gente faz 2º ano, 5º ano, ou seja, encerramento de ciclos, bem como é o SAEB, né? Quais são as habilidades vinculadas àquele ciclo que precisam ser testadas nos meninos. E aí, a partir, então, dessa prova, é uma prova, né, montada com itens, e a leitura é da TRI, então a gente consegue, né, ter uma visão um pouco mais ampliada do sistema. E a gente, por essa organização pela TRI, esse cuidado com os itens, né, não é uma avaliação qualquer, pensada de qualquer forma, né, os itens são construídos com os extratores elaborados, enfim, para a gente realmente entender se aquele aluno conseguiu desenvolver aquela habilidade, por exemplo, né, o menino conseguiu distinguir fato de opinião, ele já conseguiu ter essa habilidade desenvolvida. Então, isso é medido, né, e olhado e organizado dentro de uma escala com padrões de desempenho. Então, se o menino conseguiu, ele está onde dentro dessa escala, dentro desse padrão de desempenho? Então, ele tinha que conseguir, então ele está no padrão adequado, que a gente chama. Se ele não conseguiu, ele então está no básico, abaixo do básico. Então, a gente vai, né, a partir da avaliação, você situa esses itens dentro dessa escala para a gente fazer esse tipo de leitura. Porque o que a gente devolve, o que se devolve para o município, para o estado? Olha, se você tem 100 estudantes aqui fazendo essa prova, a distribuição dele, por exemplo, no 9º ano aqui, eu tenho 20% dos meninos abaixo do básico, eu tenho 2% lá no adequado, né, que essa é a nossa realidade, infelizmente. Oremos. Abaixo e 2 no adequado. A discrepância é muito grande. O desvio padrão é muito grande, né? Então, hoje a gente tem por isso que é um equívoco a gente olhar resultado de avaliação pela média, né? Nós estamos bom, tá bom, aqui nós estamos numa média aqui, porque os polos são muito distantes, né? Então nós temos um desafio de tirar esses meninos abaixo do básico. Então, por exemplo, no 2º ano do ensino fundamental, a gente ter 20% dos meninos, por exemplo, abaixo do básico, é um estudante que não conhece letras, né? Não consegue distinguir alfabeto, né? Então, é para isso que a gente tem que olhar. E esse instrumento, que vai organizado assim, olha, então se o estudante está neste padrão de desempenho, o que ele não sabe ou o que ele sabe? Então, quando isso chega para um gestor, eu preciso olhar e falar, bom, eu tenho 10% dos meninos que estão ok, mas eu tenho 20 aqui. A política, por exemplo, educacional, de alfabetização, que eu vou ofertar para este grupo, ela é diferente desse aqui. E se eu não fizer um trabalho para esses 20%, eles nunca mais saem dali. Ou eles vão sair da escola, ou, né, vão ser reprovados, vão invadir, ou vão passando, né? Então, assim... Mas não desenvolvem, né? Não desenvolvem, né? Então, esse dado ele é de extrema importância para o gestor, né? E a gente precisa usar essas informações para pensar política. Só que a gente ainda faz isso pouco, né? O CAED faz a leitura desses dados e ele tem proposto sugestões de correção de rota ou não? Não. Ele só apresenta o dado. Ele te apresenta e diz, olha, aqui precisa ter cuidado, aqui ele te ajuda na leitura daqueles dados, mas a definição da política do gestor. Entendi. Então, que aí é onde a gente precisa melhorar. Né? Usar os dados para realmente pensar políticas que resolvam o problema. Né? E a nossa grande dificuldade é ter políticas públicas contínuas, por exemplo. Né? Porque o grande mal da educação é a descontinuidade. Esse é o grande mal de tudo. Como se a educação não fosse uma ciência, né, gente? A aprendizagem é uma ciência. Então, eu tenho dados que me mostram isso. Então, não tem que ficar inventando a roda. Eu acho que a educação sofre muito com isso. Eu acho que isso é um ponto importante, já que a gente está falando aqui do encontro de municípios, como a gestão pública, por mudar o gestor, ele simplesmente reinicia. Tudo de novo. Que processo não tem continuidade. Que processo de crescimento acontece com isso? Né? As boas práticas que foram feitas pelos antecessores
são abandonadas porque eram de um partido. A boa prática não devia ser medido do ponto de vista de A ou B, mas sim da eficiência do resultado. O resultado. Por isso que a gente precisa fazer todo o movimento, e aí qualquer, né, seja público ou privado, com base em evidência, gente. A ciência a aprendizagem é ciência. A gente sabe o que precisa ser feito. Então não dá para... não, isso aqui não, eu quero assim agora, porque ali... Não, a gente tem né, 2 mais 2 são 4. Não tem muito para onde fugir desse movimento. Né? A matemática é muito clara, né? Muito clara. Há anos que a gente faz. Agora você pensa, a avaliação educacional talvez seja a política brasileira, mineiro, eu tenho certeza, brasileira, com mais anos. Tem 25, por exemplo, o CIMAV em Minas Gerais são 25 anos. Né? Nunca foi descontinuado. Agora, qual o uso que a gente faz? Por que a gente não consegue melhorar determinados aspectos? Né? Eu lembro que quando eu assumi a Superintendência de Avaliação Educacional na Secretaria de Estado, há 10 anos atrás, e o meu último cargo agora como secretária adjunta, tem 10 anos que a habilidade menos desenvolvida em Minas Gerais é distinguir fato de opinião. Há 10 anos. Né? Agora, então, no Brasil. Agora, e aí, então, pode ser isso. E aí a gente começa a entender por que a gente tem o que tem hoje, compartilhamento de fake news. O pessoal não leu o que... Então, assim, agora há 10 anos, qual é a questão? Porque se eu tenho um instrumento que já me mostra que eu tenho esse tipo de dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, aonde está o gargalo? Está no como. Às vezes a gente aponta... por isso que às vezes a gente fala muito mal do uso da avaliação, mas às vezes a gente aponta para a escola, para o professor, olha, seus estudantes não conseguem distinguir fato de opinião. Mas essa informação já não basta, ela está aí. Só que o que tem que estar por trás? Como é que eu faço para ensinar um menino a distinguir fato de opinião? Eu acho que o grande problema hoje na educação, me perdoa ser generalista, é que muitas vezes a avaliação ela é vista como um instrumento que se distingue apenas para aprovação e reprovação. E punitivo também, né? E punitivo. E não como um dado a ser verificado para se aplicar ali um novo método, corrigir a rota. Se dá a sensação que se tem que muitas vezes, claro, isso não se aplica a todos os professores, apesar da generalização, é que eu aplico a prova, se você alcançou a média, parabéns, se não... Aquilo não é um instrumento no qual eu vou me debruçar para tentar ter um diagnóstico do aluno, do método que eu utilizei, da relação com a própria turma, né? Eu me restringo a simplesmente aplicar uma nota no boletim e dizer aprovado ou reprovado e não entender isso como uma condição de mensurar a performance, correção de rota. Bruno, mas você já pensou a dificuldade que é? Você vai fazer o ciclo do PDCA para ver o desenvolvimento do indicador ali. Só que o processo não é o mesmo. Então os indicadores são os mesmos, mas o processo para chegar nesse indicador não é o mesmo. Sim. De um governo para o outro, você vai falar assim, não, aqui melhorou, mas o que melhorou? E por quê, né? O ajuste fino não existe. É tudo muito bruto. Ou é tudo ou é nada. Não, é o meu... Isso que deu certo. Mas no caso da avaliação, eu percebo isso até na escola particular. Não, mas também. A avaliação não como um instrumento de informação, de dados, de pesquisa. Ela é simplesmente restrita à condição de nota de aprovação ou reprovação. É muito punitivo, como você falou. E o que me preocupa, é claro que você falou um dado que não é especificamente. Tipo assim, 20 abaixo, 2% acima, lá no ideal. Aí dá até medo de descobrir que esses 2% do ideal podem ser alunos que saíram da rede privada. E de repente encontraram uma facilidade muito... Entendeu? Você não conhece o processo, então... Então, assim, quando se apaga, você entendeu isso? O que pode ser pior ainda. Porque se você chega e fala assim, eu tenho os 2 excepcionais, que estão acima do padrão ali. Aí na hora que eu vou pesquisar... Ele não é oriundo. Não é oriundo. Ele veio por algum motivo, a família passou por algum processo de mudança, enfim, ele saiu da educação particular e caiu na pública. Então, isso aconteceu comigo. Eu, anos 80, eu estudava no SESI e fui para educação do bairro. Então, obviamente, eu saí de o que eu estava estudando na 5ª série, no SESI... Pela 5ª série, você percebeu que tem bastante tempo, né? Tem muito tempo. Isso tem muito tempo. Outra vida. Isso é no mundo, gente, que não tinha internet. Vocês aí, já existiu esse mundo.
que tinha telefone. Tava já inventado. Tinha telefone de ficha, depois que veio o cartão. Então, assim, na hora que você falou esse dado, eu falei assim, cara, pode ter sido o que aconteceu comigo, porque eu cheguei numa escola que tudo que eu tinha visto no ano anterior, eles estavam começando. Então, assim, não era eu que era excepcional, era um modelo que era discrepante. Então, assim, atrás disso, tem várias análises ainda que se a gente for... Complexo. É complexo. Meu amigo, nessa versão Pocket... Sensacional, chegamos ao fim de mais um episódio e desse aqui a gente falou sobre avaliação. Gostou? Então continue com a gente porque tem muito conteúdo aqui. Hoje, amanhã e depois, a Undime é o centro da discussão da educação mineira. Fique conosco, não perca nenhum episódio. Muito obrigado e até a próxima, porque eu gosto da onda. Valeu!